É isso aí, galera. Dia chuvoso aqui na ensolarada Flórida. Tá começando agora mais uma quest aí. É isso aí. Então, acabei de deixar minha esposa lá no trabalho. Tô aproveitando para gravar o vídeo aqui. Eu tô com essa meta de colocar um vídeo por semana pra tá sempre aí postando no canal. Tô sempre trazendo atualizações, tá? Então, vamos falar hoje de um assunto que eu acredito que seja bastante interessante para quem tem profissionais da área de tecnologia que queiram trabalhar nos Estados Unidos, né? Então eu vou contar como é o processo seletivo da Walt Disney World, né? Que assim, eu fiz 2 entrevistas lá. Eu vou contar para vocês como que foi essas 2 entrevistas. E assim, o interessante dessas entrevistas é que elas seguem bem um padrão da maioria das entrevistas em outras empresas, tá? Inclusive as empresas focadas em tecnologia mesmo, como a Google, a Apple, tá? O Facebook. Apesar da Disney não ser uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa de entretenimento, né? E resorts, elas são essas 2 áreas principais dela. Ela tem muita tecnologia, todo mundo sabe, né, que nos parques da Disney os caras usam tudo que é mais novo em relação à tecnologia, e eles têm área de desenvolvimento própria, completa de tudo. Eles mesmos desenvolvem as soluções deles, eles não contratam terceiros. Então isso é bem interessante. Eu vou contar, eu tive 2 entrevistas lá. Vou começar pela primeira, que era aqui para Orlando mesmo. Eu estava já na Flórida, eu tinha esse foco, né? Eu quero trabalhar na Flórida. Na verdade, eu contrariei todas as recomendações da universidade, né? Eles falam assim, ó, não tenha nenhum filtro de localização, não tenha nenhum filtro de nada. Tipo, não se limite a procurar um trabalho num estado específico. E eu, com a minha esposa, a gente já tinha um plano que vinha antes disso, que a gente queria realmente morar na Flórida. Então eu contrariei eles, mas no final deu certo. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Graças a Deus deu tudo certo. Então eles falam o seguinte: a universidade te recomenda, né? A área lá de estratégias te recomenda a não aceitar, a não filtrar nada. E principalmente porque o processo, como eu já tinha dito no outro vídeo, é demorado, é moroso, tem muitas fases, isso pode demorar bastante. Você pode ter processo seletivo que leva 20, 30 dias só para você ser contratado, né? Então os caras falam, não faça isso. E outra coisa também que eles falam, a Flórida não é um bom lugar para trabalhar com tecnologia, com desenvolvimento de software, porque nos Estados Unidos os salários dos cargos, eles são também medidos principalmente pelo estado, né? Então o estado da Flórida é um que paga pouco, tá? Você ganha muita grana com desenvolvimento em Nova York, tu ganha muita grana na Califórnia, muita grana no Texas e em outros lugares também. Em DC também paga muito bem. Mas na Flórida não é um bom lugar para ganhar muita grana. Então, por exemplo, a mesma vaga de Senior Java Developer ou C++ Developer, que na Flórida vai te pagar aí 100, 110 mil dólares por ano, na Califórnia eles vão te pagar 250, 260, sacou? Aí, dependendo, se for arquiteto, 300, 350 mil dólares por ano é muita grana. Então tá aí já uma informação para caso a tua estratégia seja fazer muita grana, talvez os melhores lugares para você procurar é Nova York, Califórnia, Texas e bastante outros também. Esses são os principais, né, os que pagam muito bem. E a Flórida não, a Flórida é mais para quem quer ter uma vida mais tranquila, uma vida mais calma. Tanto que os americanos, quando eles já estão ficando velhos e vão estar chegando 5 anos para se aposentar, os caras vêm, já é padrão, os caras compram uma casa na Flórida e aí quando se aposenta o cara vem morar o resto da vida na Flórida. Então a Flórida é mais vista dessa maneira, assim, principalmente por causa do clima, né? Que é o único estado dos Estados Unidos que não neva. Então
Tem assim, o ano todo é um tempo bonito e tal. Hoje tá chovendo, mas não tá frio. É um clima bem parecido com o do Brasil. Mas voltando aqui, beleza, a primeira vaga eu vi lá, era para trabalhar com Java. Eles precisavam de um Java Senior para estar trabalhando no Walt Disney Resorts, né? Essa vaga era para trabalhar lá com os resorts lá e com sistemas do resort, né? Então eu apliquei. Aí os caras me ligaram, screening call, a vaga precisa disso, tal, você tá interessado? Eu falei, tô interessado, beleza. Então você vai receber uma outra ligação aí, agendou o dia, vai ser remota, tá? Essa foi remota, não era pessoal, não era in person, essa era remota. E o técnico vai te entrevistar aí remotamente, beleza. Aí marcamos o dia, eles usam um sistema próprio, eu até já esqueci o nome, mas a Disney usa um sistema próprio lá próprio não, é um sistema terceiro que eu esqueci o nome, mas para fazer meeting, né? E aí você compartilha a tela, tudo dentro do sistema deles lá. Quando você tem que instalar esse sistema, eu esqueci o nome dele, vou ver se eu lembro depois. Mas é um software que você tem que instalar, tipo um Skype da vida, mas é um lá que eles contrataram. Aí eu instalei esse software e tal, chegou no dia da entrevista, até lembro o nome do cara, o Robert. Aí, começou a call, eu esperando, né, eu já todo engravatado lá, que é recomendado também, esperando a mesma coisa do outro lado, nada, o cara vem de camiseta, né, e aí eu já percebi que ele não tava na Flórida, ele tava na Califórnia, que lá na Califórnia a galera trabalha assim, e também no sistema vem escrito lá a localização dele, tava lá, Robert, Califórnia, tava na Califórnia. Ele trabalhava na Disneyland, né? Não é na Walt Disney World, não, ele trabalhava na Disneyland na Califórnia, e era padrão que ele ia me entrevistar, apesar dessa vaga ser em Orlando, o cara da Califórnia que ia me entrevistar. Tá, e aí o Robert começou, e aí, beleza, tranquilo? Aí ele falou, tá, vamos começar aqui com design patterns, né? Me fala aí quais você conhece, quais você já trabalhou. E aí eu dei uma lista, falei, cara, eu já tive a oportunidade de trabalhar com vários design patterns. Eu falei lá os que eu mais usava, né? Factory, Abstract Factory, MVC e outros lá. Aí ele falou, beleza, eu vou pensar um deles aqui e a gente quero que você me fale sobre ele. Aí ele escolheu o Abstract Factory. Aí ele falou, me fala agora com mais detalhe aí como que você implementou o Abstract Factory, como ele funciona e tal. Então eu tive aquela questão da teoria, né? Você tem que dizer como que esse design pattern funciona teoricamente, explicar toda a parte teórica dele, etc e tal, todo bem detalhado. E depois ele pediu assim, agora me diz aí um caso real, como você usou essa solução. Então eu expliquei para ele lá, para não perder muito tempo aqui. Eu vou falar mais rápido assim, de uma maneira mais macro. Eu expliquei como eu usei, e assim, quando você explica pro cara como você usa um design pattern desse tipo, o cara já sabe se tu realmente usou ou não. Não tem, é impossível você conseguir enganar uma pessoa dizendo que você usou, porque você tem que explicar como você usou, né? Então não dá para enganar não. Aí eu expliquei e ele viu que eu realmente conhecia. Aí ele falou, não, beleza, eu gostei e tal, vamos para a próxima parte aqui, né? Aí ele falou, aí ele me fez algumas outras perguntas assim meio aleatórias, umas que até hoje eu não entendo aonde ele queria chegar, mas eu vou lembrar algumas aqui. Ele perguntou assim, ó, se você tiver, por exemplo, um data center na Austrália, e aqui você tem aqui um data center aqui, você precisa transferir 5 tera, eu acho que ele falou 5 tera de dados, como você faria? Aí a minha resposta foi, cara, você precisava transferir isso muito rápido, tipo, o negócio era pro dia seguinte ou daqui a algumas horas. Aí eu falei pra ele, cara, eu primeiro eu compactaria os arquivos lá, ele não especificou que tipo era, eu compactaria os arquivos e eu enviaria com um protocolo bem parecido com torrent, né? Que você envia o mesmo arquivo em partes
e você tem várias threads enviando o mesmo arquivo e recebendo do outro lado. Depois você tem um outro processo do outro lado que vai recebendo as partes, junta tudo e no final você explode aquele teu arquivo compactado e tem ele lá. E é uma das maneiras mais rápidas de enviar o arquivo. Ele gostou da resposta, tá? Ele falou, pô, legal, nunca tinham me respondido desse jeito e tal. Ele gostou da resposta. Então eu senti que ali também estava tranquilo, tá? Até que ele entrou no MVC. Eu falei, porra, MVC vai ser tranquilo, né? Moleza. Isso aí é molezinha, a gente usa isso o tempo todo. Aí falou, não, beleza, então imagina, agora vamos falar de MVC. Imagina aí que você tem um projeto, mas esse projeto ele é diferente. Você precisa fazer a camada C conversar com a camada V o mais rápido possível. Você tem que trafegar. Ele até deu exemplo. Imagina que o teu sistema é um dashboard de um carro. Voltando aqui, aí o Robert perguntou, você tem um speedometer, um dashboard do carro, você tem um speedometer, um velocímetro, né? E aí você precisa, usando o MVC, trafegar a informação da camada C para V muito rápido, porque é um velocímetro, tem que ser em tempo real, você tem que mostrar lá em tempo real. E aí, como é que você vai fazer? Aí o que acontece? Eu comecei a pensar no MVC numa arquitetura web, até porque a vaga que eu estava aplicando era para arquitetura web, tá? Era para trabalhar com sistema web. E aí eu comecei a responder para ele como eu faria isso, pensando na arquitetura web. Então eu falei, cara, eu usaria ali um algoritmo de compactação, né, dentro do controller lá. Eu usaria uma compactação. Aí ele falou assim, pô, mas por que você tá falando do lado do cliente? Eu falei, como assim? Eu tô pensando na arquitetura web, cliente-servidor, né? E aí ele falou, não, mas eu tô pensando numa arquitetura standalone, uma arquitetura desktop. Afinal de contas, ele falando, né? Afinal de contas eu trabalho com Java, mas Java desktop, é o que eu conheço. Aí eu falei, não, mas eu tô te falando na arquitetura web, porque a vaga é para arquitetura web. Aí quando eu falei isso, parece que ele levou meio a mal, né? Ele falou assim, não, mas eu não entendo nada de arquitetura web. Falou assim mesmo, eu não entendo nada da arquitetura web. Eu entendo de Java na arquitetura standalone aqui, né? Aí eu falei, não, entendi, o Robert, mas assim, essa vaga que eu tô aplicando é web, é para arquitetura web. Ele falou, não, mas não importa. Eu fui a pessoa assigned para te entrevistar e eu quero que você me dê uma resposta de acordo com a arquitetura que eu conheço. Cara, me deu uma vontade de rir na hora. Eu meio que fiz assim para prender o riso, sacou? Que, porra, eu achei escroto isso, cara. Assim, se eu tivesse na posição dele, eu não teria feito isso, cara. Porque assim, tudo bem que ele só sabia daquele jeito, mas a vaga era arquitetura web. Então ele deveria considerar, ou chamava outra pessoa para me entrevistar, né? Ou sei lá, estudava um pouco sobre a arquitetura para que a resposta que eu desse ele entendesse um pouco melhor. Porque ele deixou bem claro que ele não entendia de Java arquitetura web, ele entendia só de Java arquitetura standalone. E aí eu meio que dei mais dado, ele meio que percebeu, cara. Eu já percebi que ele ficou meio bolado ali, sacou? Eu pensei assim, caralho, ferrou, né? O cara vai ficar bolado. Aí falou, não, eu tava esperando ali que você me falasse alguma coisa assim como Bison. Você já usou Bison? Conhece Bison? Eu falei, conheço. Bison é uma representação binária do JSON, né, que a gente usa muito JSON na arquitetura web em geral, independente se é Java ou não. Quando a gente quer fazer como integrar sistemas, web services, essas coisas, o RESTful API é
assim, é muito usado, é muito bom, é muito prático, muito fácil, a gente usa o tempo todo. Só que quando você fala de arquitetura web, não é muito comum você usar BSON, até porque uma das vantagens do JSON é que ele é human readable, né? Que um humano consegue ler facilmente. Você pega o JSON, você indenta o JSON, você já consegue identificar a hierarquia, tudo com muita facilidade. Só de olhar para ele, você consegue ver, e aí se tiver algum problema no teu código, você já consegue mapear ali qual seria a arquitetura, qual seria os níveis, né, os levels que você tem que entrar dentro do teu array da maneira correta, dentro do teu parser. Então é uma das vantagens de usar JSON é essa. Então se você usa BSON, tudo bem, você pode acelerar aí nesse teu exemplo aí, até funcionaria também na arquitetura web, mas não é uma coisa muito comum de se usar. Mas concordo contigo que seria realmente uma boa solução e tal. Só que aí o que acontece? Não adianta você concordar com o cara, você que tem que dar a resposta para ele, entendeu? E nesse caso ele me falou qual seria a resposta que ele esperava, porque ele pensava numa arquitetura um pouco diferente da minha. E aí, cara, eu sei que dali meio que desandou o negócio. E aí quando eu fiquei meio que rindo, assim, tampando um riso quando ele falou aquilo, eu percebi que, cara, não dá não vai continuar não. E aí ele falou, não, beleza, eu agradeço aí tua participação. E ele tinha também feito uma outra pergunta lá também se você tivesse um serviço, que você estava desenvolvendo um serviço, e esse serviço tivesse em vários passos, como que eu organizaria esse passo? Aí eu falei pra ele, cara, primeiro eu ia ver a sequência do business, né? Como que eu deveria chamar, se o business permite. E eu tentaria colocar as transações mais críticas primeiro, porque as que tem probabilidade de dar erro primeiro, tá? Porque se der o erro, eu não preciso desfazer as outras, que é meio que um conceito transacional, conceito de transação. Aí eu até falei com ele, o mesmo conceito que a gente usa no banco de dados de transação, que você precisa executar 3, 4, 5 tarefas, mas se uma delas der problema, você tem que desfazer as outras, né? É o conceito de transação do banco de dados. Aí eu falei, eu colocaria as de mais alto risco primeiro, porque se der o problema, você tem menos trabalho, não tem que desfazer as outras. Mas óbvio, o negócio tem que permitir isso. Ele gostou da resposta, eu até fiquei empolgado, porque eu falei, pô, legal, aquela do MVC não foi ideal, mas essa aí ele gostou. Ele falou, não, ele até falou, eu nunca vi ninguém responder dessa maneira aí também, achei muito boa essa tua solução aí para esse problema. Aí ele me fez outra pergunta, que é o seguinte, a Disney, ela trabalha com rides, né, com os brinquedos, aqueles brinquedos da Disney lá. Então imagina que você tá num brinquedo e alguma coisa acontece. Como que você trata isso? Como que você resolve isso no teu código ali? Você tá ali, ele deu até o exemplo, o cara vai entrar no carrinho, aí tem aquela catraca não tá entrando, o que você faz? Eu levei um certo tempo para entender onde ele queria chegar, mas eu acho que eu acertei, porque eu falei, cara, isso aí é um exception, eu lançaria uma exceção, daria um throw exception lá, tá? E aí dependendo do exception a gente pode fazer um exception customizado, né? Ou então um exception genérico, aí depende do caso e tal. Provavelmente eu usaria um exception customizado, especificando aquele erro e etc e tal. Aí ele falou, não, beleza, é esse tipo de resposta aí que eu tava querendo mesmo e tal. Então depois dessas duas eu falei, pô, a do MVC pode não ter sido ideal para ele, né? Mas essas duas aí foram boas, então ainda tem alguma esperança. Só que, cara, aqui nos Estados Unidos é complicado. Você tem que ser perfeito na entrevista. Se você errar uma pergunta, assim, é 90% de chance de você ser desqualificado, sabe? 90%. E é assim mesmo, tá? Aqui é o seguinte, o cara coloca lá uma vaga assim, ó, preciso de um profissional sênior com 10 anos de experiência que saiba Java, saiba
JE, que saiba struts, que saiba... E é exatamente aquilo que o cara quer. 10 anos de experiência. Se você tem 9, você não é ideal para vaga. E, pasme, se você tem 11, você não é ideal para vaga. O cara quer 10. É assim mesmo, tá? É claro que eles relevam. Se você tem um pouco menos, os caras podem relevar. Depende muito de como você vai na entrevista. E se você tem mais experiência, os caras também relevam. Mas você não é o ideal para aquela vaga, tá? É bem específico o negócio. E aí ele falou, não, beleza, aguarde aí os próximos passos e tal. Alguém aí do nosso processo seletivo vai entrar em contato contigo e você vai saber aí o próximo passo. Falei, beleza, tranquilo. Aí passou um dia, eu recebi um e-mail lá dizendo que não ia continuar no processo seletivo. Falei, caraca, porra, o Robert é sinistro. Mas aí a gente aprende, né? Tudo a gente aprende. Eu fui rejeitado nessa primeira aplicação na Disney, mas eu aprendi bastante, porque você vê que nem sempre o cara que tá te entrevistando é um cara, porra, assim, um puta profissional, entendeu? Nesse caso aí eu achei que foi babaquice dele, porque ele, porra, não sabia da arquitetura, que era a própria vaga, e ele queria que eu desse a resposta do jeito que ele sabia. Eu já tinha trabalhado com Java Standalone, eu trabalhei em 2008, 2009, mas já fazia muito tempo, eu não lembrava muita coisa assim para dar uma resposta linda para ele, não. Ele queria a resposta linda lá. Então eu fui rejeitado na primeira aplicação. E aí um tempo depois surgiu uma outra vaga